Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Nós lhe convidamos a estar conosco até o final. No final desta programação estaremos realizando uma oração em seu favor. Prepare um copo com água e nos envie os seus problemas através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Nós recebemos mensagens de pessoas de vários lugares, várias partes da Europa, do mundo, e as pessoas normalmente, quando enfrentam um problema financeiro, elas se encontram ansiosas. Se esse é o seu problema, a ansiedade, a preocupação tem dominado a sua vida, nós estaremos realizando uma oração no final desta programação para que você seja livre da ansiedade. E esse peso, essa preocupação que tem roubado o seu sono. Talvez você tenha dependido de medicamentos tentando controlar essa ansiedade, mas não tem sido possível até agora. Durante essa programação, você vai acompanhar pessoas, exemplos de pessoas que, através da fé, alcançaram a libertação. Através da fé, elas puderam vencer a situação que os problemas econômicos lhe traziam, né? E superar a situação. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. 020 7272 1010 é o número que você pode se comunicar conosco. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Eu me sentia a pior das pessoas. Eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser tudo com os remédios. Eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Meu nome é Patrícia Segura da Rocha, sou do ramo imobiliário, de incorporações imobiliária. Tenho 38 anos. Trabalho com o ramo imobiliário desde os 18 anos, em corporações e também áreas industriais. Ganhava e perdia, era uma vida totalmente fracassada. Nome de empresária só no nome, só no status, né? Porque eu de verdade não tinha nada. Tudo que eu conseguia, eu perdia. E trabalhava muito, às vezes chegava de madrugada e continuava trabalhando, fazendo as demarcações, fazendo os projetos, fazendo os estudos para outros dias estar mandando aquelas áreas, e eu não conseguia. Executar o meu trabalho com sucesso. Muitas vezes, né, minha irmã me ajudava, muitas vezes minha mãe me ajudou, tinha uma ajuda, né? Mas era aquela humilhação de você ficar precisar para você pagar uma conta, para você trazer para dentro da sua casa, para os seus filhos, o alimento, vamos dizer muitas vezes assim. Porque você não tem de onde tirar, né? Então foi assim que se sucedeu durante anos. Então assim, era uma vida totalmente miserável. E foi num dia eu saindo do escritório, já era por volta de umas 16 horas, que ele ficava próximo à rodovia Castelo Branco, e eu me dei conta de uma pressão para todo mundo. Quem olhava achava que era tudo lindo, maravilhoso. Nossa, mora num condomínio. Não era nada disso. E eu tentei. Na verdade, tentei não. Eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Eu tentei me matar, e foi uma coisa assim, tão assim, que eu só ouvi. Faz porque já não tem mais jeito. E nessa hora, algo aconteceu de tão absurdo que parece que foi um vento que eu senti no carro e a carreta freou e não passou por cima desse carro. E eu cheguei a parar no acostamento e falei, o que eu fiz? Foi aí que eu, por mim mesmo, não comentei com ninguém, procurei uma ajuda. Fui para o psicólogo. E ele me atestou como já uma pessoa que estava no nível de depressão muito alto. E aí vieram os remédios. E esses remédios eram os remédios que eu tomava e eu não acordava. Quando acordava, eu ia trabalhar, eu não sabia o caminho que eu fazia, eu já não comia e era uma dependência. Eu já tomava as medicações com medo do que eu ia passar no mês daquele dia. Se eu tinha uma reunião, eu já tomava os remédios antes de eu fazer essa reunião. Tudo. E essa dependência, ela me gerou um afastamento dos meus filhos, porque era remédios fortes, que eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser tudo com os remédios. Né? Então, assim, eu passei por esse período mais de um ano. Eu me sentia a pior das pessoas.
né? E quando você passa a depender das pessoas, então esse nível, ele chega assim, ao extremo de você falar assim, para quem que eu sirvo? Não sirvo para nada. Meu retorno na Universal foi assim, eu tinha idas e vindas, idas e vindas. E meu retorno mesmo foi agora, 4 anos atrás, que já não tinha muita para onde eu ir. Já estava cansada. Chegou assim, a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão que ou eu paro, ou eu volto, o que eu já sabia, ou eu vou continuar a vida toda nessa situação. E eu foi assim que eu cheguei. Eu fiz um propósito. Porque no dízimo eu errava muito. Quando era no pouco, eu me sentia na obrigação. E quando era no muito, eu falava, Deus, o Senhor entende, né? Que olha, a minha situação não tá fácil, né? Então, e quando eu voltei com tudo. Eu falei, ou é agora, ou eu também nunca mais piso aqui, né? Porque eu me sentia uma pessoa seca, uma pessoa que está no deserto totalmente desidratada, vamos dizer assim. Uma pessoa que sem sentimentos, uma pessoa fria, uma pessoa toda errada, né? De tudo que já vinha passado. Então, esse dia eu resolvi voltar de verdade. E olhei para o céu e eu falei, meu Deus, né? Eu já sei que eu errei muito. Não sei nem se eu sou merecedora de voltar, de pedir mais uma chance. Mas eu quero e eu preciso voltar. E uma decisão de não como no passado, de ir buscar, ganhar e sair. Eu comecei a focar no Espírito Santo. E o pastor sempre falava da salvação, do Espírito Santo. Você tem que priorizar, priorizar, priorizar. E eu falava, ai meu Deus, mas como? Como que eu vou fazer? Por onde eu começo? E eu tinha aquilo, por onde eu vou começar? Acordar de madrugada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquele outro. E um dia eu tomei uma decisão. Foi numa quarta-feira e eu me lancei. E foi numa fogueira santa até. Eu lembro que eu estava tão decidida, eu sei que a igreja estava muito cheia, e eu estava tão decidida, eu estava, vamos dizer assim, tão focada, e eu subi o altar, eu fiz meu propósito, eu desci, eu voltei para o meu lugar, e eu olhava para o altar assim, e eu lembro que minhas lágrimas desciam, ela só descia, só ouvia. Eu falei, então é isso que eu preciso fazer, eu preciso renunciar tudo que eu preciso é isso, então eu estou disposta a tudo isso, porque eu não aceito sair daqui sem o Espírito Santo. Eu não aceito voltar para aquela vida. Eu posso perder tudo agora. Eu posso até morar debaixo da ponte, mas eu não aceito sair sem aquela paz que todo mundo fala. Eu preciso dessa paz. É o que eu quero, é o que eu preciso. E foi nesse dia que eu abri os olhos e olhava para todo mundo e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu chegava a me tocar. Eu chegava a tocar meus braços. Eu falava, meu Deus, é isso que está acontecendo. É uma certeza tão grande. É uma certeza que eu olhava assim, sabe, que era algo inexplicável, né? E eu pensava, tantos anos eu ouvindo, e eu pensava que eu tinha que ir atrás de priorizar tantas coisas primeiro, e não foi nada disso. Não foi nada do que eu pensava que eu tinha que fazer primeiro, né? E foi totalmente ao contrário, que a partir daí, quando eu tive aquela certeza, sabe, aquela paz, eu comecei a colocar a minha vida no lugar. Ela começou a entrar cada coisinha no seu lugar. Eu consegui trabalhar melhor. Eu, como mãe, eu me tornei uma mãe melhor. Uma mãe mais presente, uma mãe que ouvia mais, uma mãe que já não brincava, que passou a brincar, que passou a ouvir. E a partir daí, eu também consegui levá-los junto comigo. Foi tendo mais calma, foi tendo mais paciência, foi observando mais, foi escolhendo e falava, meu Deus, é da sua vontade que esse contrato, muitas vezes contratos duvidosos, né, aconteça. Então, isso impulsionou muito aquela paz, aquela certeza do que eu estava fazendo, aquela direção. Eu tinha direção. Então, depois do Espírito Santo, eu passei a olhar para as pessoas de igual para igual, ver que as pessoas não são melhores que eu. Comecei a ajudar,
comecei a sentir a dor das pessoas, sabe? Não só pensar em mim, no meu, no que eu quero, para minha casa. Eu me tornei mais humana. A partir do momento que eu comecei a dizimar, ser uma dizimista fiel, as coisas aconteceram. Eu abri um outro escritório na pandemia, no ano passado. Hoje o escritório ele atende um todo, desde a parte de administração, assessoria jurídica, mais um todo. E hoje nós conseguimos apartamentos, casa, carro. E daí o dízimo é sagrado. O dízimo é muito, assim, é algo que a gente preza muito, né? Não só nessa parte de, olha, entrou tal valor, você vai tirar. Não, espera eu tirar meu dízimo. A hora que eu tirar meu dízimo, eu vou pagar, eu vou fazer. É assim, é um prazer, tudo isso é seu, né? E eu sei, se eu sair da sua presença, eu não terei, né, essa bênção, não financeiramente, mas essa paz. E também a gente abriu uma franquia, nós compramos em novembro do ano passado e já vínhamos conversando essa franquia. Já é uma franquia que já estava na cidade e nós compramos essa franquia. E hoje está arrebentando, né? É um restaurante, então assim, exatamente isso. Ali o dízimo também. Se a gente fatura R$500 ao dia, não importa, 5 mil o valor, ele é tirado o bruto do meu dízimo. E não tem faltado, não tem faltado, nunca faltou. Depois que eu passei a ser dizimista fiel, não tem faltado. Não tem mais desespero para fechar 2, 3 contratos, os contratos vêm, os clientes procuram. Hoje é uma imobiliária que na cidade, as maiores empresas que estão vindo para a cidade e na região da Castelo Branco, somos nós que negociamos ou estamos em negociações. Então, assim, a gente está arrebentando. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho da Patrícia. E Patrícia, ela foi capaz de ver o versículo do Salmo 23 se cumprir na vida dela. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando nós colocamos a palavra de Deus sobre a nossa vida, né? Quando nós colocamos os nossos problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando diante da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela te dá a força para seguir adiante. A palavra de Deus, inclusive, lhe incentiva a desafiar. Você que é dono do seu próprio negócio, você está acostumado a desafios. Talvez você ainda não tenha o seu negócio ainda, mas você tem essa sede, você tem esse desejo de glorificar a Deus através da prosperidade que você tem buscado. E você tenha sido acostumado com desafios. Saiba que o Salmo 23, o início dele diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas no versículo que você acompanha aí no seu televisor, diz assim, prepara-me uma mesa diante de mim, diante dos meus adversários. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas. Quais têm sido os seus adversários? Não são as pessoas, mas sim os problemas. As situações que a situação tem causado, seja o problema no seu trabalho, a dificuldade de pagar as suas contas, as suas dívidas, talvez os fornecedores, talvez você não tenha tido ideias do que fazer, de como prosseguir, do que fazer para proceder diante de determinada situação. Coloque a sua vida diante da promessa de Deus e pela fé você vai receber a direção para enfrentar os problemas e assim vencer. Não se esqueça que nós convidamos a todos aqueles que se encontram angustiados e ansiosos pelos problemas econômicos de estar conosco na oração. Você pode comunicar através do número 020-7272-1010.
para que inclua ali as ansiedades. Qual tem sido a sua ansiedade? O que tem tirado o seu sono em relação à sua vida financeira? Estaremos realizando daqui em alguns minutos, tá? Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Qual é o seu nome? Amanda, bispo. Amanda, como que era a situação antes do pacto com Deus? Bispo, uma situação muito difícil. Eu vim do Nordeste, eu acredito que como muitos nordestinos veio, né, tentando uma vida melhor. Nós somos em 5 irmãos, então morava eu, minha mãe, meu pai, mais meus 4 irmãos dentro de 2 cômodos e o banheiro era até para o lado de fora. Então, uma situação bem difícil. E através de uma programação, minha mãe viu o pacto, né? E ela começou a ir, começou a levar a gente, e ali eu comecei a ir também. Quando foi aos meus 21 anos, eu casei, encontrei uma pessoa, que hoje é meu esposo, nós nos casamos, e ali nós começamos a trabalhar, mas não desistimos do pacto, firmes, na fé, buscando. E Deus me deu uma direção, que não era para eu trabalhar numa empresa, era para eu trabalhar para mim. E eu não sabia o que era. Então eu pedi para Deus me mostrar algo que eu realmente fizesse com amor. E foi onde eu me especializei na área da beleza. Me especializei dentro da área da beleza. Hoje eu tenho um salão, eu trabalho com salão de cabeleireiro, nós temos 5 funcionários, me especializei em noivas, em várias outras coisas. O meu esposo, que ele tem uma deficiência, aí fora, quem é portador de deficiência sabe o quanto é difícil, o quanto é preconceituoso, né? E meu esposo, ele conquistou um trabalho excelente. Meu esposo hoje ele trabalha numa multinacional, ele já trabalhava em uma, a outra ligou para ele e falou, vem para cá porque seu currículo é muito bom. Então, mostra através do pacto que não tem barreiras. Temos um filho, meu filho estuda em escola particular, tenho meu apartamento próprio, do jeito como eu quis, todo mobiliado, tenho meu carro, um bom carro. Então, tudo que a gente pediu a Deus no pacto, Deus nos deu. E eu costumo dizer que o que Deus me deu, em primeiro lugar, o meu maior bem foi o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse esse primeiro bem, nada do resto eu conquistaria, bispo. Arrebentou! Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, em favor desta pessoa que se encontra angustiada por tantos problemas que ela tem enfrentado. Ela, inclusive, apresenta essas angústias diante de Ti. Ela apresenta essa ansiedade, essa preocupação, esse problema que ela tem enfrentado diante de Ti. E eu te peço, visita, alcance essa pessoa agora. Talvez essa mãe que busca pelos filhos, talvez essa esposa que pede pelo seu marido, que intercede pela sua família. Meu Pai, independente da situação que ela tem enfrentado, dá vitória diante dessa situação. Nós te pedimos, consagra esta água e quando ela beber da água, ela receba forças, ela tenha paz. Em nome de Jesus, beba da água com fé, seja abençoada. Graças a Deus. Pela fé você está livre dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa angústia. E você é o nosso convidado a estar conosco hoje mesmo, a buscar ajuda. Saia de onde você estiver e busque a Igreja Universal mais próxima de si, no endereço eletrônico que você vê no seu televisor agora. Você pode acessar o nosso website e assim buscar a igreja mais próxima de si. Lembrando que
Todos os domingos, às 10 da manhã, nós temos reuniões especiais voltadas para você e para a sua família, consagrando ali a sua família diante de Deus. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.